Aí vem o ápice da maluquice que é, vou me candidatar. E aí muda tudo, porque de fato eu passo até a caneta na mão. Eu me elegi num momento muito difícil da democracia, da política brasileira. O que a gente viveu com o governo Bolsonaro, o que a gente viveu com a pandemia, o que a gente viveu com a tentativa de golpe. O mais difícil foi encontrar qual seria o meu lugar nessa política tão polarizada e tão dividida, tão violenta, em que, infelizmente, a má política é a regra. Mas eu realmente acho que eu estou exatamente onde eu deveria estar. E isso tem a ver com as vidas que o meu trabalho, junto com muitas outras pessoas, pôde ir transformando ao longo do caminho. Meu nome é Tabata Amaral, fui eleita em São Paulo porque 264.450 pessoas acreditaram que a política também era pra gente. Para as mulheres, para os jovens, para os periféricos, para aqueles que nunca tinham tido nenhum contato com esse parlamento. Eu cheguei em Brasília com 25 anos de idade, idealista como sou até hoje, então eu tive que aprender a ter casca, a ter equilíbrio, a ser centrada, mas também a ser firme, a rebater, a ir para cima quando necessário. Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. Eu que carrego essa bandeira da educação como luta de vida, ouvindo esse homem falar um monte de abobrinha, mostrando que não sabia de nada, e aí acho que tinha um pouco dessa irritação de você é o ministro da educação, você tem noção do que é esse cargo, você tem noção do que você pode fazer, e você tem noção do estrago que a sua administração está fazendo, você vê isso, você se revolta. E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente tá dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. Ele saiu. Acho que é isso. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los neste voo com destino a São Paulo. A duração é de 1 hora e 45 minutos, o tempo do destino é bom, temperatura de 28 graus Celsius, 4 a menos que em Brasília. Desde que eu tenho 14, 15 anos que eu me entendo como ativista pela educação. Como alguém que, por destino e também por propósito, se sente muito responsável pela nossa educação pública. E quando eu sou eleita, isso não muda. Quando eu vou para o Congresso Nacional, qualquer coisa que você faça, para bem ou para mal, muda a vida de muita gente. Eu, o Rigoni e o Alessandro, a gente chega em Brasília e aí a gente cria o gabinete compartilhado para ver se nós três juntos temos um pouco mais de força no Congresso. Mas a primeira experiência que eu tive de ver uma concretização muito direta do meu trabalho foi com a lei de distribuição de absorventes nas escolas públicas.
Talvez por vivência, talvez pela minha insistência, eu fiz dessa luta uma questão pessoal. Essa foi o primeiro grande projeto que permeou outras lutas que foram igualmente difíceis. A luta pelo novo Fundeb, num governo que não estava nem aí para a educação. Colocar um dispositivo tão técnico dentro do Fundeb que eu desenhei, mas tão relevante para você premiar os prefeitos que de fato investem na educação, que não desviam dinheiro, que melhoram em português e matemática, que aproximam alunos negros e brancos, pobres e ricos, que diminui essa desigualdade. E outras lutas, vacina dos professores, marco legal das startups, a minha participação no grupo de trabalho da reforma tributária, a gente olhar para a questão ambiental, olhar para a questão da alimentação saudável. Então, são espaços que eu fui progressivamente ocupando e mostrando que uma jovem mulher tem muito a contribuir, que sobretudo vale a pena estar naquele lugar. Coragem é a maior das virtudes, porque sem ela, na hora do perigo, todas as demais virtudes desaparecem. A Tabata é uma renovação que melhora, aprimora a boa política, que é arte e ciência ao encontro com o bem comum. Ela une a energia da juventude, a capacidade de luta das mulheres, seu espírito de enfrentar a diversidade e de conquistar pelo trabalho. O que a gente mais tem é talento na periferia. O que a gente mais tem é gente esforçada, com garra, corajosa na escola pública. Acho que para quem vem de uma família tão pobre como eu venho, o trabalho ele chega pra gente muito cedo. É com 7, 10 anos. A necessidade de você contribuir, de você levar para casa, a pressão que você se coloca para ajudar seus pais. Mas acho que tem também um fator cultural, social, que eu vi muito com meu irmão. Terminou o ensino médio, vai trabalhar. Que história é essa de continuar estudando? E é isso que a gente tem que inverter. É esse peso do só estudar. Todo jovem tem sonho de ser médico, tem sonho de ser policial, bombeiro, delegado, juiz, advogado, psicólogo. Pensava assim em me dedicar aos estudos por completo, mas isso para mim parecia distante, né? Já que minha cabeça estava focada em levar dinheiro para dentro de casa. Tenho muito orgulho de todos os projetos que eu escrevi, todos os projetos que eu relatei, todos os projetos que eu ajudei a tirar do papel. Mas o pé de meia... Porque o pé de meia é a materialização do que eu vivi, mas sobretudo do que nossas periferias vivem. Eu comecei a trabalhar no Lava Rápido, comecei a trabalhar com 14 anos e lá eu trabalhava das 8h30 às 5h30. A minha rotina escolar, ela ficou em segundo plano. O pé de meia é muito direto. O jovem que tiver uma boa frequência vai receber ajuda de custo. O jovem que passar de ano e terminar o ensino médio vai receber a poupança. Então, a família toda entende. Isso também promove uma mudança cultural, de que você não está só estudando, você está estudando e você está levando dinheiro para casa por conta disso e você está fazendo um investimento no seu futuro e de toda a sua família. Eu estava mexendo no TikTok um tempo atrás, quando eu ainda trabalhava no Lava Rápido, e vi um vídeo explicando sobre o pé de meia. De primeiro eu achei que era golpe, né? E eu não dei muita mínima. Depois apareceu mais vídeos e eu procurei sobre. No começo eu achei que ia ser bem difícil, achei que ia ser cheio de burocracia, mas na verdade foi até fácil e aí eu vi que eu já tinha direito à parcela. Para cada R$1 que você coloca, a sociedade recebe 7 de retorno. Então, assim, do ponto de vista econômico, de custo-benefício, que baita projeto que é o pé de meia. Mas tem uma coisa que a gente não consegue medir, que é você falar com um jovem que está com o olho brilhando, que está sonhando, que está querendo fazer faculdade, que se vê em condições reais de mudar a vida dele e da família por meio da educação. E você fez o que com o dinheiro até aqui? Bom,
Eu consegui ajudar minha mãe, ajudei a comprar algumas coisas que faltavam em casa. Também comprei coisas que eu precisava assim do meu dia a dia, até coisas para a escola mesmo, por exemplo, lápis, caneta, caderno. Tem muitas razões para eu ter escrito pé de meia, mas uma delas é que quando eu era bem novinha, estava no 6º ano, eu participei de uma Olimpíada que me deu uma bolsa de R$100 por mês, por 2 anos. E aquele dinheiro, eu fiz primeiro igual você. Eu ajudei minha família e foi o dinheiro que a gente construiu o 2º andar da minha casa. Eu me senti tipo uma pessoa muito útil dentro de casa para minha mãe, porque você tá ligando dinheiro para simplesmente garantir o seu futuro, que é estudando, tendo uma frequência boa na escola para ter um aprendizado maior. E você tem irmãos? Tenho uma de 25, uma de 22, uma de 21 e uma de 14. E elas fizeram faculdade, têm vontade? Elas têm vontade, mas por conta das dificuldades da vida assim, elas ainda não conseguiram começar a faculdade. Uma das propostas que eu tenho como candidata a prefeita é trazer o pé de meia para o 9º ano. Sim. Porque tem muita quebra do 9º ano para o ensino médio. Então abarcaria ela. Para nós que somos pobres assim, sempre que você pensa ou fala para alguém que quer fazer faculdade, as primeiras coisas que você escuta é: sai dessa, coloca o pé no chão, é muito caro para você fazer. Coloca no seu lugar. Sabe? Então você terminar um ensino médio sabendo que você já vai ter uma ajuda para começar a sua faculdade, já te impulsiona bem mais do que você começar desde o zero. Para ganhar o dinheiro do pé de meia, diferente de quando você estava no Lava Rápido, você não está abrindo mão do seu futuro. Pelo contrário, você está abrindo o horizonte do seu futuro. Tem vezes que eu fico sem palavras para te agradecer. Hoje em dia é como se a faculdade fosse um destino próximo e não um ponto distante. Essa é a melhor coisa que eu podia ouvir, o maior presente, que é a gente devolver aos nossos jovens o direito de poder sonhar e construir o futuro deles. Obrigado. Toda vez que alguém fala que está desanimado com a política, se questiona se vale a pena, eu sempre digo: meu amigo, me diga em que outro lugar eu teria escrito um projeto que muda o futuro de quase 3 milhões de brasileiros. Me diga. Não existe. O que mais me move na minha vida, o compromisso que eu tenho com Deus, com meu pai, com cada oportunidade que eu recebi, é que eu vou lutar todos os dias para que a minha história não seja mais exceção.